as soluções e conhecer o universo de produtos e soluções disponibilizadas pela Kaspersky. E obrigado por estar aqui com a gente. Eu vou fazer uma introdução sobre o que nós vamos falar aqui bem rapidamente. Estamos hoje aqui com o Eric Klug, engenheiro de pré-vendas da Kaspersky. Tudo bem, Eric? Bom dia. Se você quiser se apresentar para o pessoal. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Pelosi, Luan, todo o time da Visual. Acho que esse movimento que vocês têm feito de trazer um olhar para a cibersegurança diferenciado, saindo um pouco do que aquele velho conhecimento de firewall e antivírus, olhando mais para outros escopos e outras camadas também, é muito interessante. Como o Pelosi mencionou, eu faço parte do time de pré-vendas da Kaspersky aqui para o Brasil. Então, eu atuo principalmente na região de São Paulo, interior e sudeste, e buscamos sempre trabalhar olhando para o desenvolvimento da maturidade de cibersegurança dos nossos clientes em comum, da cibersegurança como um todo para o território brasileiro, da cultura brasileira em cibersegurança. E hoje a gente vai visualizar um pouco de como a Kaspersky tem se posicionado, de como ela tem trazido suas tecnologias e seus serviços para que este movimento em direção a um mundo mais seguro do ponto de vista de cibersegurança aconteça. Muito bom, Eric, obrigado. A gente agradece a tua participação e a participação da Kaspersky também. Eu sou responsável pela unidade de consultoria da Visual, onde as soluções de segurança, de privacidade e proteção de dados estão embaixo. Meus contatos estão aqui, os contatos do Eric também estão disponíveis. Agradecer também a participação da equipe comercial, dos executivos de venda da Visual, alguns estão participando aqui. Agradecer principalmente a organização do Luan e do Bruno, da equipe de marketing da Visual, para esse evento acontecer. Eles são os responsáveis por toda a organização, por toda a chamada, pelos e-mails, por todas as informações que vocês vão recebendo. A nossa conversa hoje vai ser um pouco na contextualização do que a gente tem de riscos e de ameaças e como que as soluções da Kaspersky fecham essas questões. Também vamos falar um pouquinho sobre quais são as soluções integradas que a gente tem para esse gerenciamento de riscos. E aqui nós vamos frisar bastante a questão que não é só produto. Quando a gente olha as soluções Kaspersky, Universo Kaspersky, a gente não vê só a gente vendendo produto, só comercializando produto, a gente vê isso integrado num conjunto de soluções que façam sentido para quem está adquirindo. A ferramenta ela é um complemento essencial, mas nós temos que olhar o entorno. Quem que vai tomar conta disso, como que isso vai funcionar, para usar o máximo potencial que todas as ferramentas, todos os produtos eles possuem. E, por fim, nós vamos deixar aqui uma mensagem para vocês. Esse é o terceiro evento que nós estamos fazendo da nossa trilha. Nós começamos uma trilha em março falando sobre assessment de segurança da informação, falando sobre soluções de remediação de vulnerabilidades, e estamos falando hoje de Kaspersky. E os nossos próximos encontros, nós vamos projetar mais uma terceira trilha que vai abordar soluções específicas da Kaspersky, olhando proteção dos seus endpoints, proteção dos seus servidores, educação das pessoas, engajamento das pessoas, como é que a gente lida com esse vetor de risco que ainda continua sendo crítico dentro das organizações que são as pessoas, e falar um pouquinho também sobre as soluções da Kaspersky para a automação industrial, um novo vetor de ataque, um novo ponto onde as ameaças, os atacantes estão procurando oportunidades. Então, bem rapidamente aqui sobre a Visual Systems. Então, a Visual Systems é uma empresa que já está há 30 anos no mercado e o foco é pensar tecnologia na ótica 360, olhar as questões de gestão, de governança, de projetos, de operações, de sustentação, fazer um ciclo que seja um ciclo virtuoso. Não apenas entregar uma tecnologia por entregar, mas por que aquela tecnologia tem que estar com você, como que você usa melhor essa tecnologia, como que a gente ajuda as suas pessoas a utilizarem melhor essa tecnologia e como que nós fechamos esse ciclo olhando gestão, governança, cobrindo todo o ciclo para que você não fique sem um direcionamento adequado. Dentro das unidades de negócio que cobrem isso, nossa unidade de negócio de consultoria está focada em aspectos ligados às tecnologias business partner.
Nós queremos que todas as áreas de tecnologia elas sejam cada vez mais business partner dentro das organizações, adquiram um papel de protagonismo dentro das organizações. E a gente faz isso ajudando na estratégia, ajudando na parte de operações, na parte de projeto, cuidando da proteção de dados e da privacidade e fazendo produtos de consultoria especializados, projetos específicos. Pela nossa expertise, pela nossa capacidade, a gente tem um leque bastante amplo para ajudar vocês em vários outros assuntos, seleção de software, gestão de processos específicos da tecnologia, seleção de ferramentas, as questões de identidade, de acesso, é um portfólio de conhecimento que a gente tem, que a gente consegue abarcar dentro das consultorias especializadas. E aqui, alguns resultados que a gente vem obtendo com esses projetos, né, materializando isso, né, traduzindo isso na prática, a gente gera planos para 3 a 5 anos, quando a gente pensa na estratégia, a gente melhora o nível de maturidade de projetos e processos através de abordagens e metodologias direcionadas e metodologias consagradas que a gente aplica para transformar isso, para transformar a tua operação de tecnologia em outro nível. Ajudamos as organizações a aumentar o score, o nível de segurança da informação. A gente usa sempre plataformas e ferramentas que traduzem a maturidade de segurança num score, né? Obviamente, Kaspersky faz parte dessa solução, faz parte desse conjunto de arcabouços que a gente tem, e a parte de privacidade, como a LGPD veio para ficar, a gente ajuda as organizações, na linha do tempo, a se adequarem. Então, aqui o portfólio nosso, dos parceiros que estão com a gente nessas soluções, e agora eu vou passar a bola para o Eric, para ele poder falar daquilo que é mais importante, daquilo que é relevante, o universo de soluções da Kaspersky. Ele vai fazer alguns direcionamentos, abordar alguns tópicos importantes de segurança e de soluções. Eu acredito que vocês vão ficar surpresos com a quantidade de produtos e soluções inovadoras e bastante funcionais da Kaspersky. Eric, fique à vontade. Eu vou parar aqui meu compartilhamento. Você pode subir aí a tua apresentação. Novamente, para quem está chegando agora, obrigado pela presença de vocês. Quem vai falar agora é o Eric, engenheiro de vendas, pré-vendas da Kaspersky. Muito bom. Pelosi, confirma para mim se a minha tela é visível. Sim, tranquilo. Show demais. Então, muito obrigado novamente pela introdução. Kaspersky acredita que, através dos nossos parceiros esses como a Visual Systems, a gente consegue trazer soluções de ponta, soluções de primeira e também serviços que agreguem a essas soluções. Porque, como o Pelosi bem mencionou e a gente vai ver hoje, as ferramentas hoje elas estão muito mais complexas do que no passado. Acredito que muita gente conheça a Kaspersky no Brasil como empresa de antivírus, né, fabricante de antivírus. E isso é muito legal, porque a Kaspersky se consolidou neste mercado como um dos melhores players, se não o melhor player em soluções de antivírus, que, em teoria, são simples de operacionalizar, de manusear, de configurar. Porém, esse paradigma de antivírus ele foi quebrado pela Kaspersky há muito tempo, e a gente vai ver como que essa evolução ela se teve, como que essas tecnologias avançaram e utilizam diversos novos paradigmas hoje. Fiquem à vontade, todos, para compartilharem perguntas, questões, dúvidas no chat, ou comentários no chat. Assim que possível, vou adereçar essas questões para que a dúvida de um possa solucionar a dúvida de muitos. E, claro, nós vamos visualizar soluções que possam fazer sentido para alguns de vocês e outras soluções que façam mais sentido para outros de vocês. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente busca sempre trazer é por que olhar para a Kaspersky quando estamos falando de soluções de cibersegurança enterprise, né, corporativas e robustas. Então, hoje a gente vai abordar alguns dos centros de expertise, algumas das maneiras como a Kaspersky hoje se coloca como mais do que um provedor de antivírus, utilizando diversas tecnologias, como, por exemplo, a abordagem da Kaspersky orientada à inteligência artificial. Então, não somente hoje nós temos inteligência artificial embarcada nas nossas soluções, como
toda a parte de pesquisa e investigação, que é um grande corpo de colaboradores da Kaspersky, a gente pode ver que 50% dos colaboradores da Kaspersky no globo, são mais de 5 mil pessoas hoje qualificadas e trabalham pela Kaspersky Global. Mais de 50% desses colaboradores são da área de pesquisa e desenvolvimento. E todas essas pesquisas, elas são orientadas à inteligência artificial, seja ela a inteligência artificial de Generative AI, ou seja ela um Large Language Modeling que está sendo utilizado para fomentar certos tipos de comportamentos que os nossos analistas buscam, e a gente vai olhar para isso. A própria abordagem de desenvolvimento, a abordagem de políticas e de best practices de cibersegurança, ela também tem sua base na inteligência artificial para que a gente possa construir as nossas soluções, não somente em cima do que nós já possuímos, mas construir as soluções a partir de interações com a inteligência artificial, possibilitando a descoberta de novas ameaças, possibilitando a filtragem, a triagem de alertas de uma forma mais eficiente. Imagino que alguns de vocês que estão aqui hoje já ouviram falar da fadiga de alertas. Então, nós vemos no dia a dia, hoje, muitos clientes que já passaram pela fadiga de alertas porque esse cliente adquiriu um CIEM ou adquiriu uma plataforma de Extended Detection and Response, e essa plataforma acabou por sobrecarregar os analistas com alertas, e muitas das vezes os alertas eles acabam não sendo priorizados. É aí que acaba passando algum tipo de ataque. Nós vamos abordar um pouco sobre isso também. E como a Kaspersky utiliza a inteligência artificial também para o desenvolvimento seguro de software, garantindo que dentro do life cycle de desenvolvimento da nossa ferramenta, nós possamos identificar falhas, possamos identificar vulnerabilidades e também pontos de melhoria, ainda dentro da esteira de produção, para que essas melhorias elas sejam incorporadas em cada uma das etapas do processo de DevSecOps. Inclusive, temos uma ferramenta que pode ser agregada a uma esteira de desenvolvimento. A gente pode olhar para DevOps, por exemplo, e colocar uma camada de segurança garantindo que vulnerabilidades de código aberto não passem, garantindo que eu, ao menos, saiba quais são as pontas soltas da minha solução e não leve uma solução vulnerável para o mercado, como temos visto muitas e muitas e muitas vezes, muitos acontecimentos de soluções que são exploradas, CVEs, que são criadas todos os dias devido a uma falha no processo de desenvolvimento. E todas essas ações baseadas em inteligência artificial, elas provêm de um dos centros de expertise. A gente chama de centros de expertise da Kaspersky. Por quê? Porque eles se intercomunicam, mas cada centro de expertise está voltado para uma tecnologia específica. Então, o Centro de Pesquisa em Inteligência Artificial é um destes centros de expertise, contando aí com outros, que são o Centro de Serviços de Segurança, o Centro de Pesquisa e Análise, que é o GREAT. Eu vou pegar aqui um laser pointer, por exemplo. Então, temos o Centro de Pesquisa e Análise de Ameaças, que é o GREAT. Inclusive, o time do GREAT no Brasil, ele é muito proeminente. Hoje, o nosso diretor de pesquisa e análise está localizado no Brasil. Esse é o diretor para Américas, que é o Fábio Assolini. E isso permite com que a Kaspersky realize pesquisas locais de ameaças que foram criadas localmente e, eventualmente, após uma análise, os resultados dessa análise sejam incorporados em todas as ferramentas, sejam compartilhados com os outros centros de expertise para que esses centros eles possam desenvolver melhores técnicas. O Centro de Pesquisa de Ameaças, né, o Threat Research, esse é o centro que basicamente vai olhar para atividades de malwares conhecidos, né, por exemplo, o Lockbit. Ele vai analisar os comportamentos do Lockbit ou de qualquer outra nova versão do Lockbit
para que os resultados dessa pesquisa eles possam ser implementados nas nossas ferramentas, nos modelos de inteligência artificial para a detecção de novas ameaças. E, por último, mas não obstante, o ICS-CERT, que é o Centro de Emergência e Resposta à Tecnologia para a Cibersegurança Industrial. A gente acredita muito que o desenvolvimento de um planeta mais seguro do ponto de vista de cibersegurança tem que ter como base a cibersegurança industrial, pois as nossas infraestruturas críticas, aeroportos, hidrelétricas, termoelétricas e por aí vai, as nossas infraestruturas críticas elas têm sofrido ataques cada vez mais poderosos, cada vez mais direcionados. Então, precisamos ter um olhar crítico. No Brasil, por exemplo, a indústria produtiva, a agricultura, a indústria de manufatura, são indústrias que hoje estão rodando cada vez mais no que a gente chama de indústria 4.0, que não só viabiliza melhorias, mas também viabiliza ataques mais sofisticados de cibersegurança. Então, eu queria dar um foco no nosso centro de expertise de inteligência artificial, porque eu estou na Kaspersky há quase 10 anos, e há 10 anos atrás, eu me lembro de uma onda muito forte que era a questão do Next Generation Antivírus. O antivírus de nova geração, agora a gente trabalha com comportamento e tudo mais. Não é só baseado em assinatura, em vacina, mas a gente analisa comportamento. E aí o nosso centro de pesquisa em inteligência artificial, ele já trabalha com esse tipo de modelo há mais de 20 anos. Então, há mais de 20 anos, ferramentas de machine learning / inteligência artificial são utilizadas nas nossas ferramentas para diversas áreas de foco, como, por exemplo, a integração dessas inteligências artificiais à segurança cibernética, o rastreamento destas ameaças. Então, a parte de descoberta por comportamento passa por rastreamento de ameaças, para que eu possa antecipar. Então, ao passo que eu tenho comportamento A mais comportamento B, eu identifico esse comportamento e eu evito um ataque. Essa é uma camada de segurança. A gente vai falar sobre segurança em camadas também, que é muito importante a gente levantar essa questão. Estabelecer diretrizes para a implantação segura desses sistemas, desenvolver novas técnicas que reforcem a utilização responsável da inteligência artificial. Então, hoje, nós tivemos várias notícias recentes de bases de inteligência artificial vazadas, aplicações de inteligência artificial vulneráveis. Então, a Kaspersky ela trabalha globalmente para que padrões seguros possam ser aplicados ao desenvolvimento dessas, principalmente Generative AI, que são modelos de inteligência artificial muito robustos e que contêm muita inteligência, muitas vezes inteligência corporativa contida dentro desses modelos. Então, olhando para tudo isso, a Kaspersky conduz cada vez mais pesquisas e, através dessas implementações, nós temos alguns resultados. Então, hoje, nós realizamos mais de 50 mil análises de hash flexível em cima de 100 mil usuários diariamente. Isso tudo utilizando modelos de machine learning integrados. Com a nossa ferramenta, com os nossos modelos de machine learning, nós conseguimos detectar novas páginas, mais de 1.000 novas páginas são detectadas diariamente através do nosso mecanismo de anti-phishing. Essa inteligência, pessoal, é legal a gente entender que toda ela é embarcada nas soluções da Kaspersky, por exemplo, como é o caso do Web Protection, que é um módulo de proteção, fazendo com que a gente possa criar 15 mil novos arquivos com registro habilitando essa detecção e mais de 100 mil arquivos por dia são processados dentro da nossa rede neural, tá? Para que a gente possa ter maiores descobertas, aprimorar a eficiência das nossas ferramentas. Acho que no passado muitos passaram pelo problema de que a solução de segurança ela acabava sendo muito onerosa para os sistemas operacionais, para os equipamentos. Então, através dos modelos de machine learning, de inteligência artificial, a Kaspersky conseguiu reduzir drasticamente
a forma como as suas soluções operavam no ambiente, tanto corporativo, quanto no meu smartphone, quanto no meu computador de casa. Então, todas essas tecnologias, elas compartilham desse mesmo modelo, trazendo também inteligência de ameaças, novas abordagens e possibilitando também a análise comportamental baseada em inteligência artificial para comportamento de rede em ambientes de tecnologia de operações, né, ambientes industriais. Isso faz com que a Kaspersky atue como colaborador ativo do setor de cibersegurança global. Então, nós compartilhamos inteligência e somos parceiros da Interpol, da Europol, da Polícia Federal Brasileira, do Exército, da Marinha, das Forças Armadas. Todas essas entidades de atuação que buscam investigações, elas são parceiras da Kaspersky e a Kaspersky provém inteligência para estes órgãos para que a gente possa melhorar cada vez mais os resultados destes órgãos. Inclusive, o próprio Maitre Attack, que é um órgão que definiu um framework que é utilizado em larga escala na área de cibersegurança, para que eu possa entender comportamentos, entender tipos de exploração de vulnerabilidades e como mitigar essas vulnerabilidades, essas explorações. A Kaspersky participa ativamente, junto do Maitre, na criação de novas e melhores TTPs. Tá? Isso tudo é guiado por princípios éticos de divulgação responsável das vulnerabilidades que nós encontramos. Então, a Kaspersky é um grande player que fomenta a cibersegurança global e se posiciona como uma empresa de transparência, buscando estar aberta sempre a testes, a gente chama de testes independentes. Então, em 2024, por exemplo, a Kaspersky participou de 95 testes e reviews das suas ferramentas, e em 91 deles ficou em primeiro lugar. 97% dos testes a Kaspersky situou em top 3. Né? São testes de estresse computacional, são testes de proteção, testes de vulnerabilidade, testes de gerenciamento. Então, a Kaspersky participa ativamente deste âmbito e, inclusive, tem uma proposta que é levar os centros de transparência. O escritório de São Paulo, onde eu estou hoje, é um destes centros de transparência onde a gente consegue trazer profissionais capacitados para realizarem a auditoria do nosso código, para que a gente possa demonstrar o quão preparada a Kaspersky está para lidar com os dados dos nossos clientes, para lidar com a proteção destes dados sensíveis dos nossos clientes. E, inclusive, a Kaspersky passa regularmente por auditorias, como a SOC 2, né, no processamento de dados de clientes, e o próprio ISO 27001 é uma das certificações que a Kaspersky possui a âmbito global. E olhando para esse cenário de não só certificações e inteligência artificial, a gente busca condensar toda essa capacidade tecnológica e toda essa expertise em 3 âmbitos, por assim dizer. Então, temos os âmbitos tecnologias, são os produtos. Muitos de vocês, então, conhecem a Kaspersky Antivírus, por exemplo. Conhecimento, então, tudo que a Kaspersky aplica em tecnologias, ela também busca trazer para as suas soluções e para os seus, por exemplo, programas de desenvolvimento de conhecimento. E a Kaspersky também atua com expertise dos seus profissionais, dos seus analistas, junto dos nossos parceiros, junto dos nossos clientes, para que eu possa aí desbloquear a minha cibersegurança, a minha segurança cibernética. Então, em um âmbito geral, trazendo de uma forma mais visual, nós temos as tecnologias, por exemplo, hoje, que vão cuidar da proteção de endpoints. Temos as tecnologias que cuidam da proteção de rede e as tecnologias que cuidam da proteção de workloads. Quando a gente fala de workloads, a gente está olhando para virtualização, containerização, Kubernetes, a parte de desenvolvimento. E aí a gente pode separar em 2 verticais. Proteção essencial para esses 3 ambientes e proteção avançada, olhando para os ativos. Quando a gente olha para a proteção essencial,
a gente pode colocar antivírus lá, mas não somente olhar para antivírus, porque o próprio NextGDR Foundation é uma ferramenta de detecção e resposta, que vai trazer melhorias para o time de gestão no que tange visibilidade. Eu tive que lidar com N casos durante a minha carreira de tecnologia, onde eu precisava isolar uma máquina e passar horas vasculhando o Event Viewer desta máquina para entender um certo comportamento. Isso acaba onerando muito a capacidade da operação de tecnologia. Com uma ferramenta como o NextDR Foundation, a gente já traz essa visibilidade como uma necessidade chave. Até por isso que a Kaspersky desenvolveu este portfólio do Kaspersky Next. E nós podemos olhar também para o que é segurança avançada. Quando a gente olha para a segurança avançada, nós já estamos buscando atender a uma necessidade de profissionais capacitados, profissionais experientes em cibersegurança, que possam utilizar diversas nuances das ferramentas, como é o caso do NextDR Expert, que possui capacidades de threat hunting, capacidades de criação de regras customizadas para o ambiente. No caso de proteção em rede avançada, nós temos a ferramenta de anti-targeted attack, que ela atua como um NDR, analisando todo o tráfego da rede e atuando com base naquela inteligência artificial, toda aquela propriedade intelectual da Kaspersky, atuando para a identificação de vulnerabilidades ou a identificação de comportamentos maliciosos a nível de rede. E, como eu mencionei um pouco mais cedo, o nosso Cloud Workload Security, ele olha para a esteira de desenvolvimento. Ele olha para apontar vulnerabilidades e ou comportamentos maliciosos que possam estar acontecendo dentro do meu ambiente de desenvolvimento, dentro dos meus containers, por exemplo. E todas essas soluções, vejam que nós temos quadradinhos e acabam englobando cada um desses quadrados. Hoje nós temos a plataforma de XDR corporativa. Então, o Next XDR Expert, ele pode, então, englobar todas essas ferramentas dentro de uma única visibilidade, podendo entregar para os nossos clientes a atuação de uma única fonte e visibilidade de uma única fonte e resposta através de uma única fonte. Então, através do XDR, eu consigo responder para o meu Active Directory para ele bloquear um usuário, para ele resetar uma senha. Eu consigo responder para o meu anti-spam para ele liberar um e-mail. Eu consigo responder para a minha ferramenta de conscientização para ele entregar um curso de conscientização. Por quê? Porque o meu usuário abriu um e-mail de phishing, que a minha ferramenta apontou como phishing. E eu, como resposta, consegui entregar um treinamento de conscientização para como ele não deve se comportar com relação a e-mails. No âmbito conhecimento, a Kaspersky tem um portfólio vasto de soluções de conscientização, que vão desde conscientização do usuário final, como eu mencionei, para eu entregar uma trilha de conhecimento para ele sobre como lidar com o e-mail, testagem de phishing, para eu identificar os possíveis pontos vulneráveis no meu ambiente, quem são os usuários que cairiam numa campanha de phishing, por exemplo, até a parte de desenvolvimento do profissional de tecnologia dentro de casa, nos âmbitos de cibersegurança. Né? Quais são os best practices para atuação com Active Directory? Quais são os best practices para atuação com a configuração de servidores Windows no meu ambiente? Então, a gente traz esses conceitos que a Kaspersky agrega já há 27 anos no mercado de cibersegurança e habilita esses profissionais a utilizarem essas tecnologias das quais a gente mencionou aqui em cima. Ainda dentro do âmbito educação, a gente pode olhar para Threat Intelligence como educação, porque inteligência é nada mais do que eu poder utilizar de fontes externas para prever comportamentos e desenvolver melhores políticas com base nessa predição. Então, o que a Kaspersky descobre hoje na China, por exemplo, ou na Nova Zelândia, a Nova Zelândia foi de manhã quase 12 horas atrás. Então, se a Kaspersky da Nova Zelândia obteve alguma descoberta, o nosso cliente de Threat Intelligence, ou até o nosso cliente de Endpoint Security, ele recebe essa inteligência e o cliente de endpoint já está protegido,
com essa inteligência, o cliente de Threat Intelligence ele pode agregar essa inteligência em outras ferramentas, como é o caso de firewalls de Next Generation, como é o caso de um CIEM, por exemplo, para que ele consuma essa inteligência e aumente as suas capacidades. E aí, quando eu olho para expertise, essa é a cereja do bolo da Kaspersky, através de todo o globo. Então, nós podemos trabalhar com esses entregáveis de expertise em todo o globo. Por exemplo, o time da Kaspersky do Brasil possui profissionais de resposta a incidente. E aí a gente tem aquela máxima em cibersegurança, não é questão de se eu serei atacado, mas quando eu serei atacado. E quando eu for atacado, eu tenho soluções em várias camadas que possibilitam eu estancar esse ataque ou impossibilitar esse ataque. E caso esse ataque seja um ataque efetivo, eu tenho dentro de casa pessoas, processos e tecnologias que possibilitem a resposta a esse incidente. Então, o time da Kaspersky tem pessoas, processos e tecnologias locais para que a gente atue como resposta a incidente. Eu tenho pessoas que podem atuar antes do incidente, que é o caso de Managed Detection and Response, a gente vai falar um pouco mais para frente. Eu tenho pessoas no globo todo que podem realizar análises de vulnerabilidade. O Compromise Assessment, né, que é a análise de comprometimento, nós olharmos para o ambiente dos nossos clientes e podermos apontar falhas que podem ser exploradas ou que até já foram exploradas e não foram mitigadas. Sem falar do nosso time de services, que é o Professional Services, que atua muito próximo dos nossos parceiros para entregar a melhor experiência para os nossos clientes, seja numa configuração, seja numa visibilidade, ou seja numa análise do próprio ambiente de Kaspersky, para que a gente busque sempre a melhor utilização dos nossos clientes dentro dessas ferramentas. Falando um pouco de Next, né, eu mencionei que recentemente a Kaspersky repaginou o seu portfólio. Então, nós tínhamos N soluções com N possibilidades de add-on em cima de uma solução de Endpoint Protection. Eu tinha um add-on de Vulnerability Assessment, eu tinha um add-on de detecção e resposta, eu tinha um add-on de Managed Detection and Response. Então, a Kaspersky, em 2024, ela repaginou esse portfólio e de 8 soluções, nós condensamos a proposta e temos hoje 3 soluções simples, soluções-chave, iniciando a jornada do que a gente considera fundamental. Hoje, 2025, é fundamental a gente entender que cerca de 10% das ameaças são as ameaças commodity, que são ameaças que são detectadas pela proteção de endpoint. Clássico, antivírus ou Next Generation Antivirus, que detecta comportamentos, etc. Somente 10% das ameaças estão nesse âmbito. Se nós olharmos para um pouco mais, até os 60%, 70% das outras ameaças, elas são ameaças evasivas, ameaças mais avançadas, onde sistemas de proteção de endpoint, eles já não são suficientes, porque são ameaças que estão utilizando ferramentas nativas do sistema. Elas vão utilizar um PSExec, elas vão utilizar um PowerShell, um script PowerShell, vão buscar esse script no GitHub. Então, elas se aproveitam, por exemplo, de ambientes onde os usuários têm acesso ao administrador da máquina, para, permanecerem dormentes e, eventualmente, executarem esses acessos. Então, o NextDR Foundation é o que a Kaspersky considera como fundamental para que nossos clientes todos possam ter o melhor da proteção de endpoints. Então, a Kaspersky é como se fosse uma base no mercado de cibersegurança, um must, onde outros players buscam alcançar essa maestria em proteção de endpoint. Então, nós temos o melhor do que é proteção de endpoint corporativo. Dar aos nossos clientes também a possibilidade de gerenciamento dessa segurança de N maneiras. Então, o cliente que busca ter um acesso numa console on-premises, ele tem essa possibilidade. O meu cliente que busca um acesso mais simplificado numa console na nuvem, ele também tem essa possibilidade.
ou meu cliente que busca um acesso mais complexo também na nuvem, ele tem essa possibilidade. Então, essa é uma dos grandes diferenciais da Kaspersky, é a possibilidade do nosso cliente escolher como ele vai trabalhar com a nossa plataforma. Levando para ele, então, proteção e gerenciamento de dispositivos móveis. Então, para cada endpoint que eu licencio, por exemplo, eu tenho a possibilidade de proteger 2 dispositivos móveis, desde o NextGDR Foundation, que a Kaspersky considera que um colaborador que utiliza um notebook, eventualmente ele vai utilizar um celular para trabalhar com dados da empresa, e ele tem, muitas vezes, um tablet ou ele tem um segundo celular corporativo. Quando a gente olha para cenários de TI, nós estamos disponibilizando já do Foundation a possibilidade de identificar vulnerabilidades no meu parque de máquinas, sejam elas vulnerabilidades de terceiros ou vulnerabilidades Microsoft, e ele também já pode trabalhar com inventário de hardware e software. Então, a nossa ferramenta, desde o princípio, ela possibilita que os nossos clientes utilizem essas ferramentas para melhorar cada dia a sua postura em cibersegurança. Quando a gente olha para proteção em nuvem, esse é um novo pilar que a Kaspersky trouxe para suas soluções de detecção e resposta. Hoje a gente olha para o que é Shadow IT, acho que até o Pelosi mencionou sobre Shadow IT agora mais cedo, que é tudo que a TI não homologou, mas os colaboradores utilizam. Então, a gente traz essa visibilidade para os nossos clientes com o Cloud Discovery e os recursos de detecção e resposta essenciais, que são as análises de causa raiz. Tudo isso já está embarcado na minha solução inicial. E quando a gente olha numa composição, por isso que as soluções elas estão compostas uma em cima da outra, nesse diagrama, é porque quando eu olho para o EDR Optimum, eu trago tudo que eu tenho no EDR Foundation, mais a possibilidade de aplicar os patches de vulnerabilidade. A gente sabe que toma-se muito tempo também quando eu preciso corrigir patches de vulnerabilidade no ambiente, não tem uma ferramenta para isso. Então, no EDR Optimum, a Kaspersky disponibiliza essa possibilidade. Inclusive, a possibilidade de fazer data wipe em dispositivos, caso esses dispositivos, por exemplo, sejam roubados ou sejam perdidos, eu consigo remotamente fazer um data wipe desses dispositivos. Instalação de aplicações via nossa console e deploy de sistemas operacionais também via a nossa consoles estão disponíveis. Sem falar de outras ferramentas, como o gerenciamento de criptografia, a possibilidade de realizar acesso remoto, a possibilidade de realizar controles mais granulares, onde eu tenho, por exemplo, da proteção de nuvem, o controle de bloquear tudo que não é homologado através do Cloud Discovery. E falando em proteção em nuvem, a nossa solução EDR Optimum, ela também já vem embarcada com a nossa ferramenta de proteção para Office 365. Anti-spam, proteção de arquivos, olhando para OneDrive, olhando para SharePoint, olhando para Microsoft Teams, garantindo que dentro do meu ambiente em nuvem, e a gente precisa lembrar, nenhum player de nuvem garante segurança do seu ambiente na nuvem. Eles garantem a segurança da nuvem deles, mas como o cliente utiliza a sua nuvem, se esse cliente coloca um arquivo malicioso, por exemplo, dentro da nuvem, isso é de responsabilidade do cliente. Se eu tenho uma máquina virtualizada na nuvem e eu tenho uma infecção nessa máquina, essa é uma responsabilidade do cliente, do player de nuvem. Então, a Kaspersky traz junto do EDR Optimum essa possibilidade de embarcar o ambiente em nuvem dos clientes junto dos nossos motores de proteção. Para os clientes que possuem, a Kaspersky também possibilita a integração via CIEM de forma default, não somente via syslog. A gente está olhando aí para Ceph e para LEF, né, integrações Ceph e LEF. Treinamentos de cibersegurança, então a gente olha para aquela parte de conhecimento e traz daquele portfólio o treinamento de cibersegurança para os profissionais que adquirem o NextGDR Optimum. E dentro de recursos essenciais de detecção e resposta,
nós trazemos a possibilidade de realizar scan de IOC, inclusive de indicadores de comprometimento vindos de fora. Então, eu possibilito a utilização de Open Source Intelligence. E trago também as respostas automatizadas. Bloquear a execução, prevenir a execução, deletar um arquivo, mandar para quarentena, isolar uma máquina. Tudo isso a gente pode automatizar no processo de detecção e resposta. E quando a gente olha para uma camada mais avançada, a gente pode olhar para o Extended Detection and Response, que vai trazer realmente aquela capacidade robusta, não somente os essenciais de detecção e resposta, mas também os componentes avançados de detecção e resposta, onde eu tenho coleta de telemetria 24 horas por dia, a possibilidade de realizar threat hunting, a utilização dos indicadores de ataque proprietários da Kaspersky, então é a nossa inteligência olhando para estes dados de comportamento, e o mapeamento do MITRE. Mas quando a gente olha para o XDR Expert, que possui esses recursos avançados de detecção e resposta, muitas vezes os profissionais nas empresas hoje não possuem as capacidades que necessitam para que eu possa extrair esses benefícios. E aí, por isso que a Kaspersky tem essa última camada, que é o Managed Detection and Response, que realiza a monitoria 24 horas por dia para os nossos clientes, que realiza a parte de threat hunting para os nossos clientes, que além de possibilitar e utilizar dos indicadores de ataques, faz uma correlação com todos os outros pontos de threat intelligence que eu mencionei, são os expertise centers, e os nossos especialistas. Nós chamamos eles aqui dentro da Kaspersky de especialistas de SOC, porque esse serviço nasceu do nosso SOC interno. Então, os especialistas de SOC eles têm mais de 10 anos de experiência. Temos profissionais localizados no Brasil, inclusive, para que essa resposta ela possa também ser localizada, para que a entrega dos cenários, seja ela guiada ou seja ela remota, ela possa reduzir drasticamente o tempo médio de resposta. E aí eu levanto uma dúvida aqui. Quem souber, por favor, quem aqui sabe o seu tempo médio de resposta? Ele é tido no mercado como MTTR. Então, quem souber aí o tempo médio de resposta do seu ambiente de resposta a incidente, do seu time de tecnologia, compartilha com a gente esse tempo médio. Caso você não saiba, a Kaspersky, junto com a Visual, pode trabalhar junto com vocês para que isso seja detectado. Isso é muito importante. Quanto tempo eu levo para responder a um incidente? Hoje, os atacantes eles demoram, em média, 70 minutos para conseguirem realizar um ataque. Entre a tentativa de exploração e o ataque, isso é, em média, 70 minutos. Se a partir do T0, 1 segundo, a Kaspersky tem visibilidade disso, o nosso MTTR no ano de 2024 foi de 47 minutos. 47 minutos foi o MTTR da Kaspersky. O nosso SLA, por contrato do Manager Detection and Response, para casos críticos, é de 1 hora. Então, nós tivemos abaixo do nosso SLA no ano de 2024. Então, a gente traz essas camadas para facilitar a utilização dessas tecnologias e para incrementar essas camadas de cibersegurança junto aos nossos clientes. Falar um pouco sobre Threat Intelligence, e aí eu trago esse diagrama porque é muito legal da gente visualizar esse diagrama, como que as ferramentas de Threat Intelligence da Kaspersky podem atuar. Então, eu posso atuar na prevenção. Por quê? Porque eu adiciono meus feeds no meu Next Generation Firewall para compor, porque nem a Kaspersky enxerga 100%, nem a Fortinet, por exemplo, enxerga 100%. Então, hoje, existem as possibilidades de integrar essas duas visibilidades sem que eu necessite possuir o Endpoint Security da Kaspersky. Então, eu posso agregar feeds de segurança no meu Next Generation Firewall. Eu posso agregar esses feeds no meu Intrusion Detection Systems, né, no meu IDS ou no meu IPS de rede dentro do meu ambiente. Para quê? Para que eu incorpore, né, para que eu coloque aí o pessoal fala de anabolizante, né? Então, para que eu coloque um anabolizante nas minhas ferramentas. Então, se eu tenho uma ferramenta de segurança para a web, né, o meu Web Gateway
ou meu Mail Gateway, lá dentro da minha DMZ, eu posso compor essas ferramentas com inteligência para melhorar a forma como essas ferramentas atuam. O meu time de desenvolvimento, ele pode se beneficiar de feeds de inteligência com vulnerabilidades conhecidas de open source code. O meu time de segurança da informação, por exemplo, pode agregar feeds no CIEM, no XDR, no SOAR, no Incident Response Platform, no própria base de dados, eu posso ter feeds de vulnerabilidades sendo aplicados à minha base de dados. E para o time de segurança da informação, eu posso disponibilizar um portal centralizado que vai agregar toda essa inteligência, onde esse time pode integrar via API, ou ele pode utilizar diretamente do portal um sandbox na nuvem para identificar comportamentos. E Threat Intelligence não acaba por aí. Nós hoje olhamos, como eu mencionei, para o ambiente de infraestrutura crítica, né? Um ambiente automatizado de indústria, e a Kaspersky tem feeds de inteligência específicos para a ICS, tem relatórios de inteligência específicos para a ICS e tem analistas disponíveis especificamente para o ambiente de infraestrutura crítica. Então, convido todos vocês que têm algum ambiente relacionado à Industrial Cybersecurity que busquem aí o time da Visual, busquem o time da Kaspersky, para que a gente possa olhar também para esse ambiente de vocês. Quando a gente olha para treinamento de equipe, nós estamos não somente olhando para o treinamento, mas em si facilitando a entrega de conscientização. Eu também lá no passado já trabalhei com conscientização, onde eu mandava e-mails de pílulas de cibersegurança e todos os dias eu vi uma senha no monitor. Eu vi uma senha colada no teclado, eu vi um usuário compartilhando suas credenciais com outro usuário. Então, isso era muito difícil de ser feito no passado, acarretando em 3 problemas: falta de conscientização do público, falta de pessoal qualificado tecnicamente. Então, eu não tinha uma qualificação técnica na época para nenhuma qualificação, nem uma ferramenta para entregar um processo de conscientização da melhor forma, levando aí a lacunas no conhecimento por parte dos meus funcionários. Então, dentro do portfólio de awareness, a Kaspersky tem diversas ferramentas que vão desde o treinamento de pessoas comuns, treinamento aos executivos, por exemplo, treinamento aos profissionais de cibersegurança e até para equipes mais robustas, por exemplo, nós podemos entregar simulações de um ataque, espelhando o ambiente corporativo, um ambiente fabril, um ambiente de um banco, por exemplo. Nós podemos entregar essas simulações para que o meu time de diretores, de decisores, possa tomar as melhores decisões baseando-se nestas descobertas. Eu gostaria de finalizar com um relatório, com 2 relatórios, na verdade, disponibilizando 2 relatórios para vocês, que são os relatórios de Manager Detection and Response e Incident Response. Inclusive, hoje, se eu não me engano, deve estar acontecendo agora, nós temos um webinar com o nosso analista de resposta a incidente para falar exatamente sobre nossos relatórios de MDR e Incident Response. Então, a Kaspersky opera esses 2 serviços em todo o globo, e tudo que a Kaspersky descobriu, vulnerabilidades exploradas, quais são os pontos mais vulneráveis, quais são as táticas mais visíveis, o que é diferente para cada região, está visível nestes relatórios. Então, vocês podem, por exemplo, utilizar esses relatórios para levar para uma reunião com o board, utilizar esses relatórios para melhorar as políticas de Active Directory, de controle de aplicações, de controle de usuários, por exemplo, porque nesses relatórios tem muita coisa interessante. Isso faz parte da iniciativa global da Kaspersky de fomentar a cibersegurança, não represar essa inteligência somente conosco, mas também providenciar isso de forma gratuita para toda
toda a área de cibersegurança global. Isso faz bastante diferença no nosso dia a dia. E abro para questões, dúvidas. Fiquem à vontade para trazerem qualquer consideração. Gostaria de agradecer a presença de todos neste webinar junto do time da Visual. E muito obrigado. Bom, obrigado, viu, Eric? Obrigado pela contribuição. Eu estou no tempo, Pelosi? Eu acho que eu estou no tempo, Está no né? tempo, está no tempo. Temos 5 minutos aqui. Eu vou só encerrar com a nossa parte. Vou trazer para vocês aqui apenas o encerramento nosso. Eu vou puxar a apresentação aqui, Eric, Por favor. para complementar. Boa. Nós, como parceiros, né, como aliados da Kaspersky, e aqui eu só quero deixar a mensagem final para vocês de como que a gente enxerga isso. Dentro das nossas soluções de cyber, a gente tem uma estrutura que vai cobrir não só as questões técnicas, mas também as questões de organização, de gestão, de roadmap. Então, dentro dos nossos serviços de segurança da informação, nós estamos falando sobre roadmap, sobre gerenciamento do programa, sobre visibilidade, governança, e aqui uma série de serviços técnicos, e também a gente está muito atenção à educação e engajamento das pessoas, né? Então, esse nosso portfólio, ele é um portfólio de cibersegurança e ele se encaixa muito bem nas soluções Kaspersky. Aqui eu peguei apenas uma tela daquilo que o Eric montou e eu quero destacar para vocês aqui um ponto bastante importante, que é a composição que você faz com as soluções Kaspersky, né? E dentro dessa composição você consegue formatar a sua stack de segurança. Então você vai navegando entre as soluções mais essenciais e vai avançando nas soluções mais sofisticadas ou naquelas práticas que são mais elaboradas no seu ambiente e você monta isso para o seu tempo, né? Então você começa lá no básico, como o Eric falou, no Essential, você vai começar a proteger os seus endpoints, mas daqui a pouco você quer trazer conhecimento para os seus colaboradores, para as pessoas da sua equipe, da sua empresa, você vem para cá, você habilita questões de inteligência, de threat intelligence, você vai para treinamento, você vai para SOC, você vai para o MDR, você tem uma série de possibilidades de montar a sua teia, né? Então, esse é um ponto bastante importante que eu queria destacar, e é uma solução, né, ou o conjunto de soluções da Kaspersky, ela passa a ser bastante racional para você. Daí a nossa proximidade com a Kaspersky, né? Ou seja, ela é escalável, você vai montando ela por uma composição, por stack. Nós temos uma proximidade muito grande. A Kaspersky está aqui no Brasil, né, o Eric, a equipe e outras pessoas da Kaspersky têm uma proximidade muito grande com a gente e com os nossos clientes. Então, eu acredito que vocês já passaram por essa dificuldade, né? Você compra um produto e você fica em suporte. Você manda um 0800 ou um 800, liga lá nos Estados Unidos para cair em alguém lá em Miami que está falando um portunhol com você, né? A Kaspersky não tem isso. A Kaspersky está aqui do nosso lado e é um acesso bastante direto aos profissionais da Kaspersky que resolve, tá? Não repassam as coisas lá para os Estados Unidos ou para o lugar, né? E se torna um investimento sob medida para você, baseado na sua necessidade. Como é escalável, como você tem uma composição, você tem a medida necessária para você feita dentro de um investimento extremamente interessante, né? Você tem toda essa visibilidade. Então, só queria encerrar falando isso, né, fazendo um fechamento, né, da composição da Kaspersky, do lado agora, olhando para as soluções que a gente oferta para os nossos clientes. Então, a gente empacota tudo isso e cria uma trilha bastante factível, né? E aqui são exemplos de integração entre produtos e serviços, né? Então, você vai adotar um EDR, pode utilizar um EDR, mas a camada de serviço você também vai ter a nossa cobertura se você precisar, né? Que vai te ajudar a fazer a gestão, a governança, a sustentação desse EDR com atividades que vão te ajudar na parte de planejamento, execução, monitoramento e controle. A gente está ao seu lado o tempo todo. Então, não é só te entregar um produto, né, e se vira, e você vai lá e descobre o que tem que fazer, né? Trabalha muito próximo aos nossos clientes. Luan, Eric, fechamos aqui, ficamos à disposição se vocês tiverem alguma pergunta, algum Pelosi, questionamento. Sim. Nós temos duas perguntas aqui do Wagner. Vamos lá, Wagner. Posso puxar essa pergunta aí? Fica à vontade. Pode. Boa.
Então, o Wagner perguntou aqui para a gente qual a vantagem de usar Kaspersky servidor de administração físico, o que a gente considera on-premises, dentro de um data center, com relação ao cloud. Wagner, eu diria que isso vai muito... e aí hoje o complemento da mensagem é: temos hoje físico para 300 licenças e queremos mudar para a nuvem. Legal, muito legal essa necessidade de vocês, Wagner, mas isso vai muito de acordo com políticas e a própria criação de como a cibersegurança se tem dentro do ambiente corporativo. E por isso que a Kaspersky disponibiliza tanto o servidor on-premises quanto o servidor em nuvem. Por exemplo, temos clientes que hoje eles utilizam a criptografia nativa da Kaspersky. A Kaspersky, há muito tempo, tem um módulo de criptografia próprio, seu, proprietário, que é uma criptografia 256 bits. No nosso módulo de gerenciamento em nuvem, a Kaspersky não entrega essa criptografia. O nosso gerenciamento de criptografia é somente via BitLocker ou FileVault da Microsoft. A gente entrega a criptografia, mas não a nível 256 bits. Então, temos clientes que se fortalecem bastante com a nossa criptografia ou, por uma necessidade de negócios, não pode subir o ambiente para a nuvem. Então, esses clientes permanecem no on-premises. E temos clientes também que já estiveram no on-premises e realizaram a migração para a nuvem. Essa migração ela é muito tranquila, o time da Visual está super à disposição para auxiliá-los, o time da Kaspersky também realiza serviços de migração de on-premises para a nuvem. Isso pode ser entregue de forma bem simples, mas, como eu disse, vai de acordo com a política da empresa. A vantagem de estar na nuvem ou on-premises é muito de acordo com o business. O que você acha, Pelosi? Correto, Eric. De acordo com a necessidade corporativa, né? Com quem você se relaciona, com as suas entidades, aonde você precisa manter isso para respeitar, que não é um critério tão técnico, né? Uma definição tão técnica, né? Não que passa por essa definição organizacional. Muito bom. Temos Eric, uma segunda... Oi! Só me dá um gancho aí rapidinho. Opa! Vamos lá, é bem rápido. Nós temos hoje um on-premises, tá aqui no nosso ambiente. A gente tem grande problema de o servidor do nada, ele dá problema, a gente tem que ir lá e levantar outra VM e refazer tudo. E a gente não sabe por que dá isso. A gente já fez em vários ambientes diferentes a VM e ela vem dar problema, ela para de fazer comunicação. Por isso que eu te falei, qual a melhor solução hoje? Na nossa cabeça, via cloud, seria melhor para a gente administrar isso. Eu não sei se é isso mesmo a posição ou se o on-premise ainda continua sendo melhor. Olha, Wagner, é muito interessante a gente olhar para os logs, né? Nada vai dizer melhor o que aconteceu e como a gente pode solucionar do que os logs deste comportamento, né? Tanto da máquina quanto os logs que a gente consegue coletar com o que a gente chama de GSI, né? Que é o Get System Info. Então, sugiro a criação de um incidente junto do time da Visual. Eu consigo torear isso daqui dentro de casa para entendimento do que tem acontecido. Se é o banco, se é o serviço, se é a aplicação, porque a partir deste entendimento, olhando para os logs, analisando esses logs, a gente consegue propor uma linha de correção. Boa. Respondido? Muito bom. Muito obrigado pela questão, inclusive. E quem mais trouxe aqui? Milton Dionísio. Ele trouxe aqui se a gente pode disponibilizar a apresentação. Sim, Milton. Essa apresentação ela será compartilhada aí com o Luan e com o Bruno. E o Luan e o Bruno fazem essa ponte para entregar essa apresentação para vocês. Só complementando aqui um pouquinho, falando um pouquinho de oportunidade, né? Wagner, nós temos aí para o próximo mês de maio, o Eric vai estar conosco aí em Maringá. Aí você pode tirar também mais dúvidas pessoalmente, tá bom? Deixa eu ver a data certinho, acho que é 15 de maio. Dia 15 de maio. Nós teremos um evento aí em Maringá com Kaspersky
para falar um pouquinho de segurança. 15 de maio, estoura minhas licenças. Eu preciso renovar antes do dia 5. Mas aí você tem oportunidade também. Aqui a gente é tudo oportunidade. Pode ir falando com o Marcelão aí, que é o nosso Beleza. account na região. Pode até antecipar esse bate-papo com o time Kaspersky, né? Mas dia Isso. 15 nós temos um encontro aí marcado. Dia 15 nós estaremos falando de futuro, Wagner. Ô, rapaz, eu vou fazer 45 anos no dia 15. Olha que beleza. Opa, Olha só. então é um momento de celebração. Além de Aí. ser um ótimo evento, se você estiver, nós celebramos. Feito. Obrigado, gente. Vamos esperar vocês aqui. Agradeço. Acho que é isso. De questões, acabamos aqui. Muito bom, gente. Obrigado, viu? Novamente, obrigado ao Eric, ao Luan, ao Bruno, por trabalhar na organização. E a você que acompanhou a gente até aqui. Espero que tenha agregado, falou à disposição. Um ótimo dia e um ótimo final de semana. Né? Gente, obrigado. Um abraço para todos vocês. Obrigado a presença de todos. Obrigado, time visual. Obrigado a todos os participantes. Tenham um ótimo resto de semana e fiquem à vontade. Estamos à disposição de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, até mais, pessoal.